Shalom, igreja do avivamento, igreja de conquistadores, amém? Glória a Deus. Está todo mundo na unção da rabanada ainda, não? Eu tô na unção da rabanada, do pastel, do pudim. Caí para dentro com força mesmo, eu gosto muito. Irmãos, muita alegria, muito feliz. Poxa, o culto do dia 31, o culto da virada, foi uma coisa linda. A igreja cheia, poxa, muito bonito. Quantas pessoas nos visitando, entregando suas vidas, se consagrando ao Senhor, entregando o ano de 2022. Isso é muito bonito, isso é muito lindo. Isso glorifica o nome do Senhor, irmão. Porque se o Senhor não estiver na frente, a gente não chega em lugar nenhum. Não adianta, é fato. Um ano atípico, irmãos, praticamente quase 2 anos se passaram. Aqui estamos nós, usando máscara. Nada se foi resolvido ainda de fato, né? Existe uma palavra lá no profeta Jeremias 9:23 que ele fala: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, gloriarei nisso, em me conhecer, em saber que eu sou o Senhor, e que faço coisas tremendas sobre a terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Irmãos, tanta sabedoria, o homem enviando robô para a lua, satélite para tudo quanto é lado, século 21, a mídia digital, internet, 5, 10 giga, não sei quantos G, e ninguém conseguiu descobrir nada ainda. Não existe de fato uma vacina, não existe de fato uma descoberta. Tanta potência, irmão, quem diria, a Europa, Estados Unidos, China, Alemanha, países de primeiro mundo, com colapso nos hospitais, poderes bélicos, força total, a Rússia, e de nada adiantou, porque foi provado, né? Essas coisas vieram para provar e revelar os pés de barro que o homem tem, que o Senhor é que controla tudo. Isso é fato e acabou. E por isso que nós estamos aqui nos consagrando a nossa vida. Nós dependemos dele, nós dependemos de ser conduzido por ele. Quantos aqui tomaram posse da palavra que vão conquistar em 2022? Eu também, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, mas para conquistar, vai requerer de nós força, tempo, vai requerer de nós preço, disponibilidade, vai requerer de nós santificação, vai requerer de nós entrega, obediência. E, irmãos, nós podemos ser tolos, inteligentes ou sábios, porque o tolo, ele mete a mão numa tomada ali de 110, está ali. Ele meteu a mão, tomou um choque. Daqui a pouco na sala, aí está no quarto, está a mesma tomada ali, está ele metendo a mão de novo, toma outro choque. Daqui a pouco ele foi para o banheiro, e está a mesma tomada, ele, não, aqui é diferente, eu vou colocar a mão, e ele toma outro choque. Daqui a pouco ele está em outro lugar, já não é mais 110, já é uma tomada de 220. Ele toma um choque maior. O inteligente, ele mete a mão na tomada, toma um choque. Quando ele vê a segunda, ele já não quer mais colocar a mão. Não, espera aí. Eu tomei um choque, eu sei a dor que eu passei, eu não vou mais botar a minha mão. E vai ver a terceira e ele aprendeu. Mas o sábio, ele não toma choque nenhum, porque ele aprende com os erros dos outros. Então nós precisamos ser sábios. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro do grande comandante, do general Josué, capítulo 7. Vamos ficar nesse mistério de Josué. Eu estou procurando a minha água. Josué, capítulo 7. Eu amo a Bíblia Sagrada, porque ela tem várias coisas que nós podemos aprender, e entre tantas ela não esconde erro de ninguém. Ela mostra o pecado de Davi,
ela mostra quando Moisés foi desobediente, ela mostra quando ele quis usar de subterfúgio, eu não consigo, eu não sei falar, manda meu irmão. Ela vai mostrando tudo. E, irmãos, nós podemos ser sábios essa noite e aprender com alguns erros que esse grande homem de Deus cometeu, que foi Josué. Um grande conquistador, um grande comandante, um grande líder, escolhido e separado por Deus. Mas durante as suas conquistas, ele cometeu alguns erros. Erros que nós talvez já cometemos, não só uma, talvez duas, três. Mas, irmãos, estamos iniciando um novo ciclo, um novo ano. É o primeiro culto de 2022. E essa palavra Deus coloca no meu coração, que a gente vamos conquistar? Vamos e devemos, e vamos avançar sim. Mas já precisamos aprender aonde Josué errou, para a gente não cometer o mesmo erro. Vamos ler o capítulo 7? E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens, a ferir a Ai. Não fadigues ali todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou os seus vestidos, se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Oxalá nos contentáramos como ficássemos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, portanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigares o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tires o anátema do meio de vós. É forte, igreja. Josué foi orar. Ah, Senhor, o que está acontecendo? Por que o Senhor deixou? Era melhor o Senhor ter deixado a gente lá. Para que permitiu isso?
E sabe qual foi a resposta do Senhor? Eu vou falar do meu jeito. Deixa de palhaçada e levanta. Deixa de gracinha e levanta, Josué. Israel pecou. Deus veio com um confronto, Deus veio com a palavra de juízo. Israel pecou. E aí, irmãos, nós vamos começar a analisar no posicionamento do líder, aonde foi que ele errou. Porque Josué, entendamos que ele assume o ministério, ele assume a liderança debaixo de uma pressão muito grande. Isso a gente não pode negar. Moisés morreu. Meu servo Moisés é morto, levanta-te, porque assim como eu fui com Moisés, Josué, eu serei contigo. Irmãos, mas vamos viajar lá para aquele tempo. Moisés morreu, mas cadê o corpo de Moisés? A Bíblia diz que o Senhor o sepultou, e ninguém nunca viu Moisés morto. Como é que estava o coração daquele povo? Não, peraí, Moisés vai aparecer. O nosso líder é Moisés. Foi Moisés que foi usado. É Moisés que fala tete a tete com Deus. Nós já vimos isso. Aquele povo viu a terra se abrir e engolir os rebeldes. Corá, Datã, Abirão se voltou contra Moisés, e Moisés falou, se eu fui enviado e sou homem de Deus, a terra vai engolir vocês. Irmãos, se eu não fui, eles vão morrer de morte natural. Ele não acabou nem de falar. Abriu um buraco, uma fenda na terra, eles foram engolidos e se fechou. Então o povo viu isso, desde a saída do Egito. Então Moisés era considerado um grande líder. E qual é a missão de Josué? Substituir Moisés. Então já começa uma grande pressão. Acredito que muita gente, não, Josué, eu estou contigo. Mas muita gente falou, não, espera aí, Moisés vai voltar. Ele ficou um tempão no monte. A gente pensou que ele não ia vir, fizeram até um bezerro de ouro, de repente ele apareceu. Ele vai aparecer de novo. Não, não, não. Quem falou aqui que Josué vai assumir? Eu não vi Deus falar. Quem falou? Só porque ele é próximo? Só porque ele andava com Moisés? É assim que funciona agora? Então talvez ele teve que enfrentar esse tipo de coisa. E aí, irmão, começa a missão, um grande desafio de Moisés, atravessar o Jordão. Porque o Jordão fala de um ciclo. O Jordão fala de você passar um nível acima. Nível de crescimento, nível de maturidade, nível de unção, nível de conquista, nível de intimidade, nível de responsabilidade, nível de aliança. Passar o Jordão é deixar um tempo que ficou para trás para um novo tempo, para uma nova etapa. E aí, como passar o Jordão? E aí, irmãos, ali, Josué, ele vai e vai acampar lá, e Deus vai falar com ele. E começa a direção de Deus. Você vai chamar os sacerdotes, vocês conhecem. Eles vão pisar na água, eles vão parar mais na frente, e vocês vão dar o espaço, e vocês vão ser conduzidos pelos sacerdotes com a arca da aliança, porque vocês não conhecem o caminho. Quando aqueles homens botou o pé na água, se formou uma muralha de água, e o Jordão se abriu no meio. E o Senhor falou, hoje eu vou te honrar diante de toda a nação, para que eles creiam que assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Você vai dar ordem ao sacerdote, eles vão parar e vão pegar 12 pedras, e o Senhor ali honrou a Josué. Irmãos, enquanto a arca estava ali, aquela água ficou parada. A água descia, retrocedeu, ficou uma muralha. E todo o povo passou a seco. Depois que todo mundo passou, os sacerdotes vieram. E o primeiro desafio de Josué, a grande missão de conduzir o povo, foi um sucesso. Sabe por que foi um sucesso? Porque o Senhor estava na frente. Era a presença de Deus que abriu o mar. Não foi porque Josué era guerreiro, não é porque Josué era intimidade, não é porque ele foi escolhido, foi a arca. A arca da aliança representa a presença de Deus. E ele foi, e foi muito bonito. E ali o povo começou a olhar Josué diferente.
Não, nós vamos, o que tu fizer, nós vamos fazer. Nós já vemos que tu é, que Deus é contigo, assim como foi com Moisés. Qual é o grande desafio agora? Nisso já tinha enviado os espias, já tinha havido Jericó, já tinha encontrado a prostituta Raabe, Jericó. E como é que vai se tomar a cidade de Jericó? Uma cidade fortificada. Uma cidade com uma muralha enorme, larga, gigantesca, irmão. Impossível aos olhos humanos tomar aquela cidade. Mas quem foi que deu a direção? O Senhor. Olha, você vai começar a marchar em volta. Que maluquice é essa? Irmão, a gente lê assim, né? Não, eles deram uma volta em Jericó. Tem noção do tamanho que era aquela cidade? Eu vou falar por mim. Ali, esse dia mesmo, eu tinha que ir na vila. Quando eu fui pegar o carro, o pneu estava furado. Eu fiquei com uma preguiça de ir a pé na vila. Eu vou falar a verdade. Na vila. Falei, Jesus, toma conta. E eu precisando andar, precisando fazer uma caminhada. É um dos propósitos que eu botei. Eu tenho que tomar vergonha na minha cara agora em 2022. Tomar vergonha na minha cara. Está entendendo? Então, a gente olha, não, eles deram uma volta ali rapidinho, irmãos. Era quilômetros e quilômetros de distância. Carregando a arca de ouro maciço nas costas. 7 voltas, meu irmão. Na última volta, foram mais 7, do total de 13. Aí, mas não tinha um outro jeito, não, da gente derrubar essa cidade, não? Será que no meio da terceira volta não tinha ninguém murmurando, não? Pô, pelo amor de Deus, sol quente desse. Será que Deus falou? Será que é de Deus isso mesmo? Porque a gente tem essa mania, né, irmão? O negócio começa a ficar estreito, começa a apertar, a gente olha em volta, nada acontece, porque a gente não consegue absorver a palavra. A Bíblia diz que o meu justo viverá da fé. E a fé é aquilo que eu não posso ver, mas a certeza daquilo que eu espero. Mas a gente quer ver as coisas acontecer. E começou a enrodear daqui, por fim, irmão, aquela cidade veio abaixo, ruiu. As muralhas caiu. E até hoje, irmãos, a casa de Raabe está lá. Que mistério. Veio tudo abaixo, mas a casa dela foi conservada. Por quê? Foi uma mulher cananeia. Absorveu ali, eu quero, está todo mundo apavorado, mas eu vou esconder vocês aqui, mas eu quero também, pão para minha família. E interessante é que a mulher era cananeia, eles perderam aquela cidade, mas para ela foi devolvida, porque ela fez uma aliança com o Senhor. Ela voltou de novo para conquistar a terra de Canaã, que agora ela fazia parte do povo de Israel. E aí, chegamos aqui na cidade de Ai. Uma cidade pequenininha. O pessoal, de repente, não tinha nem estratégia de guerra, irmão. E Josué já estava como? Bem na fita. Já estava reconhecido. Era um líder de excelência. O povo já tinha ouvido Deus falar com ele, Deus usar ele. E a vitória tinha chegado. E aí, irmãos, tem muita coisa para aquele homem conquistar ainda. Assim como tem muita coisa para mim e você conquistar. Eu já conquistei muita coisa, estou muito satisfeito com o que o Senhor já me deu. Mas eu quero mais, porque é promessa. Ele me prometeu, eu quero, porque Ele me prometeu. E Ele é fiel para cumprir. E aí a gente começa a analisar esse texto, irmão. A gente começa a olhar para Josué e ver o que a gente pode aprender. Onde é que Josué errou aqui? O que Josué fez quando ele foi passar o Jordão, quando ele foi para Jericó, que ele não fez em Ai? Quem foi que deu a direção para mandar 2.000 homens? Ou 3? Ele mandou 2 espias. E os caras voltaram. E aí? Não manda, não precisa, é fraquinho. É fraquinho. Só 2, não precisa fadigar o homem, não. Vai ser moleza. A gente já está acostumado, a gente já pegou o esquema. E aí é o grande perigo quando a gente começa a conquistar, irmãos.
A gente começa a absorver uma natureza de que a gente já sabe tudo, de que a gente pode tudo e que Deus aprova tudo o que a gente faz. Primeiro erro de Josué: Josué não consultou ao Senhor. Os homens chegaram e falaram. Irmãos, essa palavra de hoje é para que a gente fazer uma reflexão e olhar Josué como um espelho. Como um espelho, para a gente aplicar na nossa vida. Os homens chegou, como é que é lá? Não, é pouquinha gente. A cidade é pequena. Do jeito que a gente tomou Jericó, lá, ó, mel na chupeta, molinho. O que ele tinha que fazer como líder, como escolhido, como referência? Senhor, esse é o relato. É isso mesmo? É só 3.000 homens mesmo? Como é que eu faço? Qual é a direção, Senhor, para poder tomar essa cidade? Então, o primeiro erro, irmãos, ele não consultou o Senhor. Tudo na nossa vida nós temos que consultar o Senhor. Você está com um projeto para abrir uma loja? Consulte ao Senhor. Eu não faço nada sem consultar o Senhor. Eu estou para sair do Bom Pastor há muito tempo. Muitas pessoas falam, sai de lá, está perigoso. É verdade, isso é verdade. Se você vier para cá, do jeito que você trabalha, teu irmão, vai encher. Não é o que eu faço, não é o que o meu irmão faz, não é o que Josué fazia. Quem garante a vitória é o Senhor. É Ele, irmão. Não é o meu talento, não é o teu talento, não é a nossa inteligência, não é o bairro, é o Senhor. O segredo da vitória é o Senhor. O segredo da conquista é o Senhor. E Josué começou muito bem, só que durante a caminhada, ele deixou isso acontecer na vida dele. E quantas vezes também acontece na nossa vida, irmão? A gente começa bem, a gente começa a conquistar, e as coisas começam a dar certo, e daqui a pouco a gente olha uma grande vitória, e olha na frente, um negócio pequenininho, a gente começa a medir. Então, se aqui eu conseguir, isso aqui eu tiro de moleza. E não é assim que as coisas funcionam. Não importa o nível de intimidade que nós venhamos ter com o Senhor, toda direção tem que consultar o Senhor, porque é a presença dEle. Enquanto a arca estava ali, o caminho estava aberto, e o povo passou o Jordão. Quando Deus está na frente, vai ter um caminho reto, vai ter um caminho livre, onde a gente vai passar e não vai ter peleja. Por quê? Porque Ele deu a direção. Se Josué tivesse consultado ao Senhor, o Senhor ia falar, Josué, a cidade é pequena, eles não têm estratégia nenhuma, mas tem pecado no meio do povo. Mas não. Sabe por que ele não sabia? Porque ele não consultou o Senhor. Todos os passos do rei Davi eram consultados ao Senhor, todos eles. Davi ia, Senhor, eu subo a Jerusalém, eu fico aqui. Davi desceu a cidade de Keila, livrou aquele povo dos filisteus. Saul olhou lá de baixo, a cidade de Keila era um vilarejo, é lá embaixo. E ele falou, Senhor, eu fico aqui guerreiro ou eu vou embora? Deus, vai embora, Davi, que eles vão te cercar. A única vez que Davi não consultou o Senhor, ele ficou e não foi para a guerra. Ele caiu no laço do passarinheiro, que foi no Betseba, no terraço. E ali ele caiu. Por quê? Porque não consultou o Senhor. Irmãos, todas as vezes que nós tomamos alguma direção, alguma decisão, que nós não colocamos o Senhor na frente do projeto, nada dá certo. Aparentemente, as coisas começam a fluir, mas de repente, começa a entornar o caldo. Aí você vai falar, mas e as pessoas que não são da igreja? E os ímpios, que não consultam o Senhor e estão prosperando, e a loja cresce? E aí, foi a mesma coisa que Asaf falou. Senhor, eu não entendo, não há aperto para eles. Eu estou firme, eu estou na tua casa, eu estou louvando, e eles só crescem e blasfemam contra ti. Sabe por quê, irmão? Porque aquilo ali vai ter um final, e aqui vai ter outro, e o nosso caminho, ele é apertado e é estreito, mas no final tem vida eterna.
E lá, espaçoso e largo, tem tudo. O diabo não tem problema nenhum em prosperar ninguém. Ele dá e dá com vontade. O cara está se enchendo de droga, de bebida. Dá um carro novo, zero para ele. Que ele pega uma estrada dessa, daqui a pouco bate e acabou. E eu ganhei. É assim. E Deus não trabalha assim. É difícil absorver o não de Deus. É muito difícil. Nós, como pais, falhamos. A gente tem que disciplinar o nosso filho. Eu, então, falei com o meu filho e de vez em quando estou falando com o meu neto. Porque a gente age com o coração. Ainda mais quando faz aquela carinha, né? Tá de castigo. Aí fica aquela carinha. Aí a gente olha. Deixa o menino. Nunca foi criança, não. E a gente erra, irmão. Deus não. Deus não se comove com um beicinho, com mimimizinho, não. Deus, ele trata. Porque é um pai que conhece lá na frente. E nós somos limitados. Então, Josué aqui, ele teve um erro clássico de não consultar o Senhor. Porque é a presença do Senhor que vai abrir a nossa visão. É a presença do Senhor que vai dissipar os inimigos. É a presença do Senhor que vai trazer revelação para a nossa vida. Irmãos, nós vamos conquistar o quê? Um ministério de excelência? Sim. Um casamento abençoado, um negócio, um emprego, relacionamento. Vamos sim, mas o Senhor tem que estar na frente de tudo. Ele tem que ser o centro, porque é Ele quem vai nos dirigir, é Ele quem vai nos conduzir. O Senhor falou: Josué, você vai conduzir esse povo à terra que eu prometi aos teus antepassados. Não aparte esse livro nem para a direita e nem para a esquerda. Tão somente obedeça a ele de dia e de noite. E aonde pisar a planta do teu pé, eu vou te dar por herança. Eu sou contigo, Josué. Mas Josué não consultou o Senhor. O segundo erro, irmãos, que Josué cometeu aqui. Nós não tememos ao diabo. O diabo está debaixo do nosso pé, aqui debaixo. Porque Jesus desceu às partes mais baixas, despojou principados e potestades, os expondo publicamente, triunfando sobre si mesmo. Ao nome de Jesus não tem demônio que se põe de pé. Ele é o leão da tribo de Judá. Nós não tememos, mas nós não podemos subestimar o inimigo. Nós não podemos, porque nós contra ele, nós somos fracos. Nós não podemos. Quem garante a nossa vitória é o Senhor. Josué subestimou os inimigos. Qual foi o relato? É um povinho de nada. 2.000, 3 homens. Deixa o pessoal aí descansando, fazer um churrasquinho, manda só isso aqui. E daqui a pouco tu vai receber a notícia aí, a gente já desce e já vamos planejar o próximo ataque, a próxima cidade. E saíram envergonhados. Por quê? Porque aquele povo era um povo pequeno. Mas o que dava a vitória ao povo de Israel não era eles sabendo manusear em espada, não era estratégia dele, não era sabedoria, era o Senhor que dava. E quando há pecado, irmãos, quando há pecado, o Senhor não compactua. Irmãos, hoje não muda. Todo dia nós estamos indo para uma guerra. Nós vamos conquistar sim, mas é debaixo de muita guerra, de batalha. Nós precisamos entender que não podemos subestimar as armas que ele usa. Ele é covarde, ele é astuto. Ele usa pessoas próximas de nós para liberar a palavra, para poder gerar tristeza no nosso coração. Ele lê o nosso comportamento, o nosso pensamento, só Deus sabe. Mas o nosso comportamento ele lê. Ele sabe do que a gente gosta, do que a gente tem medo, do que atrai. Ele começa, irmão, foi isso que ele fez com Acã. Acã pecou, por quê? Ficou vislumbrado.
olha, vocês vão tomar Jericó, mas não mexe nada, porque isso aí é consagrado ao Senhor. Mas ele começou a ver aquilo ali, aquela capa babilônica, aquele ouro, aquelas taças, aquilo foi mexendo, aquilo foi atraindo. É assim que Satanás faz. Ele vai mostrar algo atrativo para nos tirar do foco, para chamar a nossa atenção. É o espírito de mamon, de materialismo, o espírito de ter, eu tenho que possuir, mas não quer saber qual é a procedência, não quer saber se está quebrando o princípio, não quer saber se está eliminando o propósito. Foi isso que aquele homem fez. Irmãos, e aquilo ali, aquele pecado, ele foi por um homem, mas a consequência foi coletiva, porque aquele povo estava aliançado para ir para uma guerra. Assim é a igreja do Senhor. É por isso que quando a gente se levanta em intercessão, que a gente vai chorar, a gente vai clamar, é pelos nossos pecados, mas pelo pecado da igreja, pelo pecado de todos, irmãos. Porque assim como ora 1, 2 e 3, em concordância e Deus se manifesta, assim também quando peca, vem a consequência, irmãos. Uma igreja que fica amarrada, fica presa. É o materialismo, é o ouro. Irmãos, vivemos um tempo onde as pessoas querem dinheiro, riqueza. Eu fico olhando esses jogadores de futebol, meu Deus do céu, é tanto dinheiro, tanto orfanato, tanta instituição precisando. Os caras estão cheios de dinheiro, não ajuda, e está preocupado, eu quero mais, é 200 milhões, Deus me perdoe. E querendo mais, e mais, e mais. E infelizmente, isso também entrou no meio do povo de Deus. Infelizmente. Com muita tristeza no coração eu digo isso. Quantos homens de Deus, quantos ministérios, irmão, pastores ficando vislumbrados, com riqueza, com carro do ano, com casa de praia, esquecendo do rebanho, esquecendo da igreja. Irmão, o profeta Ezequiel, ele fala lá em capítulo 7, 19, a tua prata e o teu ouro lançarão pelas ruas, serão como imundícia, nem a sua prata e nem o teu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não lhe encherão as suas entranhas, nem fartarão a tua alma, porque isso foi o tropeço da tua maldade. Quantas pessoas se perdendo, querendo, eu quero mais, esquecendo da família, esquecendo da integridade, se metendo no meio da corrupção, se vendendo, irmãos. Quantos ministérios sucumbindo, pastores negociando com político, emprestando os púlpitos da igreja, fazendo do púlpito da igreja um balcão de negócio. Oremos, igreja, oremos, porque é tempo de conquistar, mas conquistar diante do Senhor, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. E dizer com prazer, eu tenho isso, mas foi o Senhor que me deu. Eu cresci, foi o Senhor que me deu. Foi direção, foi estratégia, tudo Ele que me deu. Não podemos subestimar o nosso inimigo. O apóstolo Paulo fala, não subestimamos os seus ardis. Ele é astuto, ele é covarde. Ele sabe de tudo. Não podemos dar brecha. Eu preciso entender quem é o meu inimigo e preciso entender que arma que eu preciso ir contra ele. Eu preciso entender quais são as armas que ele pode usar contra mim. Irmãos, eu preciso botar o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão, a espada do Espírito. Eu tenho que estar armado. Quem é o inimigo que eu estou enfrentando? Que batalha é essa agora? É a mesma? Toda batalha é a mesma? Sim ou não? Não. A batalha de ontem foi diferente. A de hoje é diferente. E vai ter mais? Vai ter. Até a trombeta soar, vai ter. É luta. É como eu falei, o caminho é apertado, irmão. É estreito. E ainda tem um porteiro. Sabe qual é o nome dele? É Espírito Santo. Não tem como passar de qualquer maneira. Não dá. Imagina um caminho apertado. A porta estreita. Ainda tem o Espírito Santo. Deixa eu ver aqui como é que está. Está tudo bem? Pode passar.
Então não tem como negociar. É se entregar na mão dele. Então, viemos aprender com Josué. Eu estou conquistando. Eu já tenho conquistado, mas eu vou avançar. Eu estou debaixo de uma direção. Tem pessoas que eu estou liderando, que era o caso dele. Você que é líder, você que lidera uma célula, você que vai liderar, você que vai se levantar, um pastor, uma pastora, saiba que as pessoas vão olhar para você, vão olhar para mim como referência, sempre esperando uma palavra, uma direção. E se eu tomar uma decisão e tudo correr bem, glória a Deus. Amém. É vitória. E se eu tomar uma decisão e a coisa ir mal? Às vezes vão tacar pedra. Porque foi isso que aconteceu com Davi. Davi saiu para a guerra. Levou todo mundo. Invadiu, os amalequitas invadiu e levou preso os filhos, as mulheres, todo mundo. Quando ele voltou, estava tudo queimado. O irmão da Bíblia diz que ele chorou até não ter mais lágrima. E o soldado dele, e os liderados, junto com ele chorando. Daqui a pouco acabou o choro. Vamos procurar um culpado? Vamos. Quem é? Você. Você, se não fosse você, a gente não tinha ido. Nós seguimos o teu comando. Agora meu filho não está aqui, a minha mulher não está aqui. Você pega a pedra. Já estava com as pedras, não vai apedrejar ele. Se prepare. Que a liderança vai requerer de você muita força, muita administração, muita maturidade. Porque um líder, ele tem que estar preparado para se decepcionar com o liderado. Mas o liderado nunca está preparado para se decepcionar com o líder. Porque ele vê o líder dele como referência. Eu não estou dizendo isso, não é isso nem idolatria. Lógico que a gente tem que olhar para o Senhor. É para o Senhor. Que o nosso líder é o Senhor. Mas Deus levanta homens, assim como levantou Josué. Irmãos, e aí eu vou para o terceiro erro que Josué cometeu. Não consultou o Senhor. E Josué, um terceiro erro que ele cometeu, irmãos. Um líder, ele tem que estar sempre à frente da batalha. Um líder, como diz o povo aí na rua, né, o dono do boi pega no chifre. Não é isso que o povo fala? Irmãos, nós temos que entender que um líder, ele tem que estar sempre pronto para ir com os seus liderados. Josué fez a mesma coisa que Davi fez. Ele falou, primeiro ele não consultou o Senhor, subestimou os inimigos, né? E antes disso, ainda tem uma outra coisa. Por subestimar os inimigos, não houve o quê? Uma preparação para a guerra. Por quê? Não precisa. Está molinho. O Gilmar e o Jonathan estão falando aqui do evangelismo. Eles estão falando, tem que ter um pré-requisito. Não é de qualquer maneira. Não se entra numa guerra sem preparação, irmão. Como é que está lá? Tem 2.000 homens, deixa o pessoal aí, manda só isso e vai e acabou. Não! Tudo requer de nós uma preparação. Eu preciso me preparar. Como é que está a minha vida espiritual? Eu vou fazer um evangelismo? Eu vou pregar a palavra? Glória a Deus. Mas como é que eu estou? Eu vou me deparar com o que na rua? Com pessoas viciadas em bebida? Sim. Com pessoas viciadas em prostituição? Sim. Com pessoas cheias de aliança com deuses pagãos, com entidades? Sim. Vai encontrar pessoas, muitos até traficantes, que tem muitos que andam na rua, não são conhecidos. Então você vai encontrar todo tipo de pessoas aprisionadas.
Irmãos, eu já saí na madrugada. Já falei aqui, a gente tinha um projeto. Uma vez a gente estava ali na Praça de Caxias. A gente ficava muito ali a gente rodava aquilo todo ali. Na Praça Raul Cortez. E ali eu estava pregando para um rapaz. Aí tinha um irmão aqui da nossa igreja, que não está mais aqui. E ele também, né, deu uma quentinha para o rapaz. Porque a estratégia é o seguinte, a gente ia, dava um alimento físico, uma quentinha, um suco. Muitos pegavam e iam embora. Outros pegavam para trocar por droga. Outros pegavam para estragar. Mas muitos pegavam porque estavam com fome. E ali, depois que eles comiam, né, ali mesmo ali, quantas vezes, né, eu e os irmãos, nós pregamos ali, no Teatro Raul Cortez. E eu começava, irmão, Deus me dava uma estratégia que eu chegava, quantos anos você tem? Eu tenho tanto. O quê? 20, 25, 30? Quando você tinha 12 anos, onde é que você morava? Eu morava em tal lugar, que a tua mãe e o teu pai era. Qual era o teu sonho? Quando você tinha 12 anos. Eu tinha vontade de ser isso, eu tinha vontade de ser aquilo. Esse era o teu sonho? E por que o teu sonho foi engavetado, entulhado, e hoje você está aqui? Aí começa, por causa da minha mãe, do meu pai, que todo mundo, ninguém assume, né? Há uma transferência de responsabilidade. Eu falava, mas Deus pode restituir. E dali a gente ia, irmão. Mas uma vez, eu estava conversando, aí o rapaz... Não que invadiram o vigário, eu estava com um fuzil e tal. E o irmão da igreja começou a dar ouvido àquilo. Não, que não sei o quê. Mas é mesmo, mas o dono dali não era fulano de tal? Tu acredita nisso? Mas o dono dali não era fulano de tal? Não, mudou agora o dono. Daqui a pouco eu olhei assim, maior bate-papo sobre tráfico de droga. E quem é que estava mandando? Será do comando vermelho ou será do terceiro? Aí eu chamei assim... Aí eu entrei e falei assim, mas graças a Deus que você agora não faz mais parte, Jesus te libertou, cortei e chamei ele. Falei, meu irmão, como é que você vai evangelizar e você vai dar vazão a esse tipo de coisa, se o rapaz é escravizado nisso, né? Outra vez foi um varão que ele foi, irmãos, eu fui entregar uma quentinha a uma mulher em frente a 59 DP. Estava eu e Denilson viu isso. Quando eu cheguei com o quentinho assim, aqui, a mulher levantou com uma pedra desse tamanho assim, sai daqui que eu vou tacar essa pedra na tua cara. E eu falei, Jesus tem misericórdia, segura a mão dessa mulher, que era um pedregulho grande. Sai de perto de mim que eu vou tacar essa pedra na tua cara. E eu fui saindo assim, sem olhar, assim mesmo. Deixei a quentinha assim. Aí quando a gente usava um colete branco, escrito Nova Canaã, aí os policiais da 59, alguns, completamente endemoniados. O que esses macumbeiros querem aqui? Chamou a gente de macumbeiro. Então, irmãos, isso são algumas das coisas que se enfrentam no meio de uma guerra, de uma batalha. Por isso a necessidade de se preparar. Eu vou conquistar, você vai conquistar a tua casa, teus filhos, teu projeto, mas tem que ter uma preparação, para você não perder o que Ele já te deu, para você não perder o que já foi conquistado, examinando, através de oração, de jejum, de busca, de leitura da palavra, entendendo, a maior profecia está aqui, eu queria tanto uma profecia, está aqui. Eu queria tanto uma palavra de Deus, uma revelação do alto, está aqui. Essa é a revelação. Deus fala através da sua palavra. Deus levanta homem e mulher? Levanta. Mas Ele fala através dessa. Isso aqui é a maior revelação que tem. Eu preciso me preparar. Irmãos, os tempos são difíceis. Tempos de guerra. Tempos de batalha. A qualquer momento a trombeta vai soar, ano de eleição, irmãos. Tempo de orar, tempo de interceder. A grande oportunidade aí, vai começar a partir da manhã, de 6 às 7. Se você puder, venha para a igreja orar. Venha consagrar a tua vida ao Senhor. Venha entregar o teu dia como primícia. A gente não sabe o que nos espera. A gente não sabe o que vamos enfrentar. É por isso que a gente precisa se preparar, se consagrar ao Senhor.
Porque Deus vai dar muitas conquistas para o seu povo. É o ano da conquista. Eu já tomei posse. Eu vou abrir a minha oficina em 2022, vai ser aqui, em Vila Rosário. Eu sei, mas eu sei que é luta. Eu preciso me preparar. Eu estou debaixo da direção de Deus. É a hora que Ele falar, eu não vou fazer nada por mim mesmo. Se fosse para fazer, eu já tinha feito. E vai vir muita gente para falar, vai. Se prepara, que tem muita... não, tá bom, abre o teu negócio, cara. Você é talentoso. Abre o teu salão. Volta com a tua loja. Já está na hora. E Deus vai te... É o ano da conquista. Mas consulte ao Senhor. Não faça nada por você mesmo. Peça a direção de Deus. Peça a direção de Deus. Não subestime. Se prepare. Por último, irmãos, Josué, ele mandou o povo, mas ele não foi. O líder tem que estar na frente da batalha. Eu vejo, né, a diferença do chefe para o líder, né? O chefe, ele dá ordem para o povo fazer. O líder, ele vai junto. O chefe impõe. O líder conquista. Davi, o dia que se mandou, tão cansado, irmãos, o Satanás já estava esperando, essa brecha, eu preciso parar esse homem. Eu preciso parar esse homem. Esse homem, o coração dele é igual ao de Deus. Esse homem conquista demais. Esse homem é referência. E preparou o laço, o povo lá, guerreando lá em Ramá, Davi ficou para descansar num palácio. E pecou. Mas, irmãos, o pastor Nestor falou aqui, Saul era aquele cara que queria, não, fica comigo, só para o pessoal não perceber nada. Eu sei que eu errei, mas não me expõe não. Davi não. Quando o profeta botou o dedo na cara, ele se prostrou. É verdade, sou eu mesmo. E orou. E Deus teve misericórdia e perdoou. Mas eu quero te falar uma coisa. A consequência Deus não tira. A consequência fica. E dependendo da coisa que é feito. Qual é a diferença de pecadinho e pecadão? Consequência. O pecadão que Deus perdoa é igual o pecadinho. Roubar 1 milhão de euros e um palito de dente é a mesma coisa, é roubo. Mas a consequência é diferente. Sabe qual foi a consequência? Como rei, como líder, um exemplo, uma referência. Davi deixou legado de reinado, de liderança. Mas como chefe de família, um desastre. Família toda destruída. Por quê? Porque não vigiou. O filho dele vai se relacionar com a filha. O outro filho vai ver, vai querer matar e vai matar o outro. O outro vai esperar Davi cobrar. Davi não vai cobrar, vai atentar contra ele, vai tomar o reino dele e vai se relacionar com as suas mulheres no terraço. Para todo Israel ver. O filho se relacionando com a mulher do pai. E todo Israel vendo e ainda tomou o reino dele. E Davi sabia que culpado disso era ele. Porque quando Joabe trouxe a notícia, e o jovem Salomão está morto. Davi entra para o palácio, chora amargamente. E o povo fica, poxa, era para ele estar feliz. Nós fomos vitoriosos. Nós vencemos a guerra. Mas Davi falou assim, queria eu morrer no teu lugar, meu filho. Porque ele sabia que aquilo ali foi consequência de uma direção errada, de um momento errado. Já diz Ludmila Ferber, uma grande profetisa, em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Quando você para de lutar, você vira alvo fixo para o inimigo te atacar. Quando você está em movimento, você está para lá, você está para cá. Quando você para, ele foca em você e prepara o laço. Irmãos, Josué mandou aqueles homens e não foi na frente. Se Josué tivesse ido, de repente a coisa seria diferente.
Toda vez que você for para uma guerra, você tem que estar na frente. Na tua casa, você, sacerdote, é você que tem que tomar as decisões. É você que tem que se colocar de frente. Seja no trabalho, seja no ministério, seja na empresa. O líder, ele tem que ser de frente. Ele tem que tomar decisões, porque é ele que está levando a direção que Deus deu. Deus deu uma direção para ele. Como é que ele vai terceirizar e colocar outro? Talvez dali Deus entrasse, Josué, volta. Volta que vocês não vão conseguir. Mas não, ficou lá. E aí, o que ele fez? Foi se prostrar. Ah, por que tu fez isso, Senhor? Ah, Senhor Jeová. Era melhor deixar a gente lá. O que o povo vai falar? E o teu nome? O que vão dizer do teu nome? E aí Deus falou, levanta-se, levanta Josué. Há pecado no meio de Israel. Há quebra de aliança. Vocês estão amaldiçoados. Meu Deus, isso é forte. Amaldiçoado. Eu não serei mais com vocês, até que vocês tirem o anátema. A palavra anátema quer dizer maldição, maldito, coisa maldita. E aí, Josué, ele ali se levanta e vai partir para o concerto, vai santificar o povo. Mas tudo isso poderia ter sido evitado. Por quê? Porque ele não consultou o Senhor. Ele subestimou o seu inimigo. Ele não preparou o seu exército. E ele também não foi na frente. Porque um líder ele tem que estar na frente. O pastor tem que estar na frente. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Renato, que está presente em todos os cultos, presente em todos os eventos, presente em todos os grupos de ministério, sabe tudo o que se passa. É assim que um pastor tem que ser. Ele tem que apar de tudo. Nada pode fugir. Ah, ele é melhor do que todo mundo, não. Ele não é melhor do que todo mundo, não. Mas agora eu vou falar, como diz o tio Ben, eu vi o Homem-Aranha. Tio Ben disse para o Peter, grandes poderes, grandes responsabilidades. Foi isso que o tio Ben disse para o Peter. Amém? Trazendo para a Bíblia, eu vou falar a mesma coisa que ele falou para o Peter. A quem muito é dado, muito é cobrado. Quer ser um líder? Quer ser um pastor? Quer ser uma pastora? Quer conquistar? Quer avançar? Quer crescer? Quer ter intimidade com Deus? Se prepare para uma guerra. Se prepare para uma batalha. Mas eu vou te dizer, Deus estará contigo. Irmãos, vai ter situação que a gente vai se deparar e vai olhar, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Isso não dá, isso é impossível. Eu não estou preparado. Eu não sei lidar com isso. Irmão, mas eu gosto de uma palavra, eu tomei posse dessa palavra, que Paulo diz lá em Romanos 8:31. Paulo vai falar diante de um desafio muito grande. Paulo estava para ser decapitado, preso em Roma. Ele vai falar assim, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a perseguição, o perigo, a nudez, a espada. Mas como está escrito, por amor de ti, somos entregues todos os dias como ovelha muda, levada ao matadouro. Mas em
todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É Ele quem dá vitória, igreja, é Ele quem está na frente, ninguém vai ficar diante da gente, os nossos inimigos não vão nos resistir, se nós tão somente obedecer esse livro e meditar nessa lei de dia e de noite, da direita para a esquerda, e tão somente obedecer, aonde pisar a planta do nosso pé, é nosso por herança. Essa foi a palavra. Josué, é aonde pisar a planta do teu pé, como é que tu ficou e não foi para a guerra, tem que conhecer o território, tem que demarcar a geografia, tem que conhecer o terreno que eu estou conquistando, que eu estou avançando, eu preciso ir, eu preciso me preparar. Essa palavra que eu tenho para você da parte de Deus nessa noite, querido. Você vai conquistar, eu não tenho dúvida, você já tem conquistado, eu sei, eu creio, mas que possamos consultar o Senhor. É o ano da conquista, mas o ano de consultar o Senhor. Que não subestimemos, porque era tão fácil, eu vou sair e vou conquistar, não tivesse ninguém para interromper, ninguém para se opor, estava muito bom, mas tem um inimigo, tem um covarde, que se levanta para nos acusar, 24 horas, de dia e de noite, então a gente não pode subestimar, preparação, é jejum, está vindo o fevereiro, é o ano do jejum, o ano de buscar, vai ter encontro com Deus, pessoas vão se converter, então nós precisamos nos consagrar, essa igreja vai encher, e nós vamos conquistar primeiramente a santidade do Senhor, é a primeira coisa, e o resto vem como consequência, intimidade com Deus, e diante da guerra, vá na frente, como líder, vá na frente. Foi profetizado que nós somos os Josués dessa geração. Tomamos posse, olhamos para esse homem, um grande homem de Deus, um grande comandante, que errou como eu e você erra. Então a gente pode ser tolo, pode ser inteligente, mas podemos ser sábio. Não, ele vacilou aqui. Eu não vou tomar nenhuma decisão sem consultar o Senhor. Não, ele achou que estava podendo fazer tudo e subestimou. Eu não vou subestimar. Eu não vou temer, mas não vou subestimar. Não se preparou. Como é que vai para uma guerra? Como é que vai evangelizar? Sem se preparar? Não, eu vou me preparar. E eu vou na frente. Eu não vou terceirizar, não. Foi a mim que Deus chamou. Foi a mim que Ele confiou, então eu tenho que estar pronto e preparado. Eu quero pisar na terra com o meu pé. Eu não vou terceirizar não, porque a bênção ela é plena e eu preciso estar firme. Fique de pé.